Shabbat Shalom a você que nos assiste pelos nossos portais, a você que está aqui na Har Tzion. Meu irmão, minha irmã, nós entramos numa porção fantástica essa semana, que é a porção Shlach Lecha. Dê uma olhada aqui na tela comigo. Ela corresponde números 13 até o final do capítulo 15. Tem para Haftarah de Josué e Brit Hadashah de Lucas. Aqui começa então o nosso estudo no capítulo 15 desta paraxá de Números. Algo muito interessante que o Eterno dá a Moisés, eu quero mostrar para vocês aqui. Números 15, verso 14, diz assim: se também morar convosco algum guer, algum estrangeiro, ou quem quer que estiver entre vós durante as vossas gerações, e trouxer uma oferta queimada de aroma agradável ao Eterno, como vocês fazem, assim também ele fará, o estrangeiro. Quanto à congregação, haja apenas um estatuto, tanto para vocês como para o estrangeiro que morar entre vós, por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Como vocês são, assim também será o estrangeiro perante o Senhor. A mesma Torá e a mesma Mishpat, olha, eu coloquei em hebraico aí, Torat Achat, o Mishpat Echad, será tanto para vocês como para o estrangeiro que habita convosco. Essa é uma passagem muito problemática. Por quê? Porque ela dá base para muitas pessoas, especialmente pessoas de origem não judaica, de origem estrangeira, como o texto aborda, de pessoas lerem especificamente o final aqui, essa parte do capítulo 15, dizer assim: olha, esse texto está dizendo, Deus disse para Moisés que a Torá é uma só, tanto para o estrangeiro, para quem não é judeu, como para quem é judeu. Então não tem que ter essa distinção em relação à obediência. A lei é a mesma, o estatuto é o mesmo, então qualquer pessoa que se achega a Deus tem que guardar a lei como o judeu faz, porque a Bíblia diz, assim como é para você, será para o estrangeiro. E eu tenho visto verdadeiras anomalias eclesiásticas, se eu posso dizer assim, de ex-evangélicos, ex-cristãos muitas vezes, pessoas que começam, que entendem a importância da Torá, mas que se deparam com ensinos que são erroneamente baseados em textos como esse, e há similares também em outras partes da Torá, e a pessoa começa a entrar num processo de mitiahadim. Mitiahadim, lehitiahad, é o verbo que é usado lá no livro de Esther, quando Deus favorece Mordecai, e a Bíblia diz que o temor, o medo dos judeus se espalhou por todo o Império Persa, e muitos dos povos da terra, mitiahadim, se fingiram de judeus por temor aos judeus. Eu tenho visto nesses dias o mesmo fenômeno. Pessoas estão adentrando a casa de Israel da forma errada. A forma como você que não é judeu tem que adentrar o povo de Israel é a forma profética que Isaías declara lá no capítulo 14. É a forma que Paulo declara lá em Efésios capítulo 2. É o verbo nilvá. Nilvá é o quê? Se unir. Você une-se a Israel, você não se faz de judeu por motivos qualquer. Você é unido a Israel através da obra do Mashiach, que ele aproxima as nações a Israel. É uma união, é um compartilhamento. Você é feito que Ezrach Aretz, como cidadão, né? Você é concidadão com os judeus, através de Yeshua, sem se tornar judeu. Sem se tornar judeu. E pessoas que defendem erroneamente ou interpretam erroneamente versículos como esse aqui que eu acabei de ler, como esses que eu acabei de ler, elas têm a falsa impressão que não. Uma vez que eu descobri a importância da Torá, uma vez que eu descobri, se é bom para o judeu, é bom para mim. Se foi dado para o judeu, também serve para mim.
E a pessoa entra num processo, desculpa aqui, mas num processo de mitiadim, num processo de se fazer judeu. E eu já falei em estudos anteriores que isso não existe. Não é possível uma pessoa que não é de origem judia se tornar judeu. Isso é impossível. Porque o ser judeu é algo sanguíneo. São descendentes de Abraão através de Isaac. É algo, é ligado à raça. Não tem como. Eu vou me fazer africano. Se você não é africano, não tem ascendência africana, você não tem como se fazer africano. Ou é ou não é. Vocês já viram casos aí de pessoas sem origem racial, a pessoa que quer ter aquela origem racial mesmo sem tê-la. É ridículo. A pessoa força, ela vai contra a natureza e aos olhos de todos é uma coisa meio cômica, porque você sabe que não tem aquilo ali, não existe aquilo ali. Então, mas existe conversão ao judaísmo. Mas mesmo assim, mesmo quando você converte ao judaísmo, você não tem DNA alterado, não tem como. Deus não vai, o sujeito se converte ao judaísmo, tem o DNA, o sangue alterado, e o sangue dele passa a se parecer com os filhos de Abraão e Isaac. Isso não existe. Isso não existe. Mas eu tenho visto muito isso. As pessoas aplicando a Torá de uma forma homogênea. E eu queria explicar isso para você hoje. Por isso que o título da palavra, como você viu ali no slide anterior, era o quê? Uma Torá é verdade. Torá Ahat, uma Torá. Porém, muitos povos. O meu irmão, quem criou os povos foi o próprio Deus. Quem criou as nações foi o próprio Deus. E de acordo com as palavras dele em Deuteronômio, criou as nações de acordo com o número dos filhos de Israel. Olha isso. Então, sim, nós temos uma Torá. A Torá é a mesma. Porém, esta Torá é feita de centenas de mandamentos. E estes mandamentos são aplicáveis de forma diferente a pessoas, grupos, gêneros. A Torá é a mesma, mas essa Torá é composta de mandamentos. Há mandamentos para judeus, há mandamentos para quem não é judeu, há mandamentos para ambos, que a maioria dos mandamentos são aplicáveis a ambos, mas há mandamentos distintos para o judeu. Há mandamentos para pais, há mandamentos para filhos, há mandamentos para mulheres, há mandamentos para sacerdotes. O problema é que nós, hoje no mundo ocidental, nós como fruto, da ideologia ocidental, da Revolução Francesa, dos valores universais, igualdade, fraternidade, isso torna um pouco obscuro a interpretação da Torá como algo específico para pessoas diferentes. Então, por exemplo, às vezes eu falo aqui, as pessoas ficam um pouco chocadas. O único judeu que conseguiu guardar toda a Torá foi Yeshua. Não, Yeshua não guardou toda a lei. Longe dele ter guardado toda a lei. Jamais ele teria conseguido guardar toda a lei. Por quê? Porque Yeshua não guardou, por exemplo, as leis aplicáveis aos sacerdotes. Ele não era sacerdote. Ele é da tribo de Judá. Yeshua não guardou as leis para os pais. Ele não era pai. Ele não foi pai. Yeshua não guardou as leis aplicáveis às mulheres. Yeshua guardou lei de pureza, purificação menstrual. Então, cuidado, porque da mesma forma como o Filho de Deus não guardou toda a Torá, mas guardou sim o quê? Os mandamentos aplicáveis a ele. Esses ele guardou. Da mesma forma acontece conosco. Você, eu, devemos guardar os mandamentos da Torá que se aplicam a nós, porque eles são variados. E são destinados a pessoas diferentes, a grupos diferentes. Olha só, deixa eu explorar esse conceito com você. Nos dias de hoje, muitos cristãos descobrem a riqueza da cultura e da tradição judaica, especialmente no que diz respeito à compreensão das Escrituras no contexto original. E esse mover, que está impactando o corpo do Mashiach, ele é de Deus, gente.
essa redescoberta do povo, do contingente chamado cristão, em relação à Torá, à lei, a Israel, isso é de Deus. E de acordo com as profecias, olha aqui, os servos de Deus entre as nações serão aproximados a Israel e sua herança nos dias finais. Olha, eu pus aqui referência para você de Isaías, ó, capítulo 2, capítulo 14, Efésios 2, Efésios 3. É profético, vai acontecer, queira você ou não. Essa reaproximação da igreja a Israel já é uma realidade, e é de Deus, é um mover do Espírito de Deus, porque ele acontece nos 4 cantos do planeta, e não é obra de homem algum, de ministério de homem algum, é obra de Deus. Pessoal, você sabia que nesse momento, nós estamos tendo, está acontecendo no Oriente distante, né? no Japão, China, Coreia, lá está acontecendo uma conferência sobre Jerusalém. E eles fazem todo ano o Messianic Forum, onde eles convidam os judeus messiânicos de Israel para ensinar para cristãos de todo o Oriente. Rabino Shula, nesse momento, está na Finlândia. E lá na Finlândia ele coordena há décadas um seminário anual, onde esses cristãos da Finlândia convidam os judeus de Israel para poder falar para eles sobre a Torá, sobre a Bíblia, sobre Israel, porque o cristão hoje sente a necessidade de se relacionar com Israel de novo. Isso é algo de Deus. Mas, assim como o joio sempre cresce junto ao trigo, muitos movimentos e doutrinas estão surgindo junto com a restauração, que não representam o mover da restauração. Isso é que eu vejo. E muitos baseados nessa falsa premissa. Não, a Torá é uma só. Agora que nós descobrimos que existe Torá, mês passado nem sabia o que era Torá. Agora já quer ser mais judeu que o Davi Ben-Gurion. Quer ser mais judia que a Golda Meir. É assim. Ano passado não sabia nem o que era Israel. Hoje já anda na rua, parece um abajur de tanta coisa que pendura, que faz. Então a gente tem visto desvios. E quando você vê um desvio, quando você vê o joio crescendo junto ao trigo, você faz o quê? Você culpa o trigo? Você vai lá e ceifa o trigo? Não, o que você faz? Você ceifa o joio. Espera ele tomar forma para você poder diferenciar e ceifa o joio. Não pode deixar o joio. Ele atrapalha a colheita. Você não ceifa o trigo. É o que acontece hoje. Você tem um mover de Deus, um mover do Espírito de Deus, que é o mover da restauração das raízes da fé. E aí surgem as anomalias. O que as pessoas tendem às vezes a fazer? Condenar tudo. Tá vendo esse negócio aí de retorno à Torá? Ó o que deu. E aí apontam os exemplos. Ó fulano o que deu. Ó Beltrano o que aconteceu com ele. Ó Ciclano o que fez depois que descobriu esse negócio de Israel. Então isso não é bom. Não é assim. Porque se você me dá 2, 3 exemplos ruins, eu te dou 100 exemplos bons. Mas é um fato. Tem acontecido desvios. Então olha aqui. Essa distorção, hoje é um estudo, tá, gente? Eu vou usar muito aqui o PowerPoint, você de casa também pode ler bastante, pode dar o pause aí quando você estiver assistindo, porque é um estudo. Preste atenção nessas premissas. Essa distorção que eu estou chamando a sua atenção hoje, ela está sendo altamente prejudicial à saúde do nosso movimento no Brasil, como nos Estados Unidos e ao redor do mundo. Principalmente nos Estados Unidos. E aqui também. Assim, para que a gente possa diferenciar o nosso movimento, saber aquilo que é prejudicial e saber aquilo que é saudável, você tem que definir. Tem que definir o que realmente consiste esse mover. Ao invés de ficar detalhando as anomalias, vamos solidificar as bases e vamos entender o verdadeiro retorno às raízes da fé. O que é, e eu já falei várias vezes aqui, o que é a visão da restauração. O que é esse mover? Nós temos uma sinagoga aqui em Belo Horizonte, que hoje, pela graça de Deus, é considerada a maior e mais influente da América Latina. A sinagoga Hartzion. Eu falo isso para a glória de Deus, eu não preciso esconder, não tem falsa modéstia aqui não. É um fato.
Pela graça dele, não é minha capacidade, do meu pai, é pela graça de Deus. E é algo que nem nós compreendemos o porquê. Porque tem gente aí fora muito mais capacitada, com muito mais pedigree judaico do que eu, e não tem um trabalho como ensinante de Sião, não tem influência como nós temos aqui. Porque é Deus que tem nos aberto as portas para nós. Agora preste atenção. Nós temos uma congregação, mas nós temos um ministério. Esse ministério fundado por meu pai em 1996, chamado Ministério Ensinando de Sião. Esse Ministério Ensinando de Sião é que apregou a visão da restauração. É que apregou esse mover às nações. Então você tem a sinagoga e você tem o ministério. Na sinagoga, por ser uma sinagoga, e por ter judeus, né, tem a minha família, tem várias famílias aqui de judeus, é um ambiente judaico. Você tem um ambiente judaico, nós usamos ornamentas judaicas. Por quê? Porque é uma sinagoga. Eu tenho rolo da Torá, eu faço leitura em hebraico, eu faço orações em hebraico, eu gasto 40 minutos do meu serviço com orações tradicionais do meu povo. Por que eu faço isso? Porque eu sou uma sinagoga. É fruto da minha identidade. Mas muitas vezes a pessoa confunde um ambiente sinagogal da Har Zion com o que é apregoado pelo ensinando de Sião. Aquilo que nós apregoamos independe da existência dessa sinagoga, em termos doutrinários. Depende porque hoje a sinagoga é uma fonte de recursos para nós. O ministério é alimentado com o trabalho da congregação. Mas doutrinariamente, não tem vínculo. É claro que o que eu ensino aqui, eu ensino nos portais do Ensinando de Sião. Mas as pessoas não podem ter o molde sinagogal como sendo um parâmetro da visão da restauração. Porque senão a pessoa vai começar a achar, puxa vida, isso é restauração? Então todo mundo tem que ter sinagoga, todo mundo tem que ter rolo da Torá, todo mundo tem que cantar em hebraico 40 minutos no culto, todo mundo tem que usar talit nos cultos, todo mundo tem que usar kippá. A pessoa, ela perde o referencial. O referencial da visão não é a sinagoga, é o ministério. A sinagoga existe para suprir uma identidade que nós temos aqui. Não sei se eu estou sendo claro, quem está entendendo aí? Mas nós vamos desenvolver isso aqui daqui a pouquinho. Olha só. Olha só. Uma Torá, muitos povos. Então vamos falar aqui hoje. Em termos de visão. O que é o ensinando de Sião? O que sentimos de Deus para pregoar? O que temos falado aí a cristãos ao redor do planeta? Preste atenção. Os não-judeus, entre as nações que se convertem a Deus, viu, gente? Primeira coisa aqui, você se converte a Deus. Atos capítulo 15. Tem que se converter a Deus. Ah, eu vou me converter ao judaísmo messiânico, como é que eu faço? Não faço, não existe. Não existe conversão ao judaísmo messiânico. Assim como eu apregou que não existe conversão ao judaísmo, muito menos o messiânico. Esses não-judeus se convertem a Deus através de Yeshua, são apresentados e transformados em co-herdeiros das alianças de Deus com Israel. Eles são co-herdeiros de todas as alianças, como Paulo fala em capítulo 2, incluindo a do Sinai. Então aí já tem outra coisa. Ah, o gentio, né, que se torna, que acredita em Yeshua, que aceita a fé, ele é feito co-herdeiro da nova aliança e da aliança abraâmica. Não, ele é co-herdeiro de todas as alianças. Ele é co-herdeiro da abraâmica, ele é co-herdeiro da mosaica, ele é co-herdeiro da davídica, ele é co-herdeiro da nova. Todas as alianças são compartilhadas com quem não é judeu através de Yeshua. Por isso que a Torá entra junto. O cristão, ele não tem acesso só à paternidade de Abraão, nem a Yeshua no Novo Testamento. Ele tem acesso ao quê? A Moisés. Yeshua fala em João capítulo 5, Moisés escreve, fala, testifica a meu respeito. Você vai rejeitar uma coisa que fala de Yeshua? Então a Torá é algo que Yeshua deu para quem não é judeu nessa entrada que os gentios têm no reino de Deus. Olha aqui, eu vou citar mais ou menos, resumidamente para você, o texto de Efésios capítulo 2, onde Paulo usa as premissas da Torá e de Isaías para explicar como é que você é enxertado. E olha os termos que ele usa. Claro, o original nós temos, ou aliás,
o mais antigo que nós temos é em grego. Ele provavelmente escreveu aos Efésios em grego, mas ele era um judeu, ele referia-se à Torá. Então eu sei de onde ele tira as expressões, eu sei o que ele quis dizer quando ele cita alguns termos. Olha só, ele está escrevendo para quem não é judeu. Portanto, lembrem vocês que antes vocês eram gentios na carne, chamados de incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, sem Messias, separados da comunidade de Israel, separados todos da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Yeshua, vocês que antes estavam longe da comunidade de Israel, não é, gente? O distanciamento era em relação a Israel. Olha aqui, ó. Vocês não tinham Cristo e estavam distantes de Israel. Agora, você foi aproximado a Israel pelo sangue de Yeshua, portanto, vocês não são mais ger. Então, acabou. Essa definição de gentio, acabou. Em Yeshua não há gentio. No reino de Deus, não. Pode ter lá no mundo. O mundo está cheio de gentio, paganismo, promiscuidade. Agora, no reino de Deus, não tem estrangeiro e não tem gentio. Não tem ger, não tem goi. No reino de Deus nós temos o quê? Filhos de Abraão. Tanto é que Paulo usa expressões da Torá. Vocês não são mais estrangeiros, gerim, nem peregrinos, toshavim. Vocês são que Ezrah Haaretz, como cidadãos do Haaretz, da terra de Israel. Concidadãos dos santos. Vocês são como cidadãos dos filhos dos santos, os filhos de Deus, dos filhos de Abraão. E vocês são parte da família de Deus. O seu pai agora é Abraão. E vocês foram edificados sobre o fundamento dos apóstolos, da Torá dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Yeshua a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para ser santuário dedicado a Deus. Por isso, pessoal, que se nós, juntamente com o contingente de Deus, estamos sendo edificados com Yeshua como nossa base, nós seremos edificados para a habitação de Deus, o Espírito. Nós seremos casa, templo de Deus, santuário de Deus. Qualquer mover, trabalho, ministério, movimento, que não tenha Yeshua como cabeça, como base, não cresce para ser edifício de santuário, não serve para ser santuário da habitação de Deus. Então essa é uma característica desse trabalho. Por isso que eu falo, a minha ênfase, as pessoas vêm aqui, assistem um culto meu e acham que a minha ênfase aqui é apregoar judaísmo. A minha ênfase não é apregoar judaísmo. A minha ênfase é apregoar a restauração das raízes da fé. A minha ênfase é aproximar a igreja a Israel, é fazer isso aqui, ó, essas palavras do apóstolo Paulo, que está pegando de Isaías, verdadeiras nos dias de hoje. Tem que entender que o camarada em Cristo, ele é concidadão com os judeus, ele é co-herdeiro com Israel, ele tem acesso às alianças e promessas que Deus deu a Israel. Não só as bênçãos, mas também as responsabilidades. Não só a nova aliança, mas tem acesso a todas as alianças que Deus fez para a humanidade. Deus não fez as alianças só para Israel. Deus deu a Israel para Israel anunciar para o mundo. É isso que nós apregoamos. Não é judaísmo. Ah, vocês são uma sinagoga. Mas o trabalho que nós temos para com a cristandade é outro. Propositalmente, eu coloquei esse texto aqui de Efésios 2, sem mudar termo nenhum, sem mudar nome nenhum. Você vai ver ali Jesus Cristo. Podia colocar Yeshua HaMashiach? Podia, mas propositalmente eu não coloquei. É pecado alguém falar Jesus Cristo? Jesus é uma transliteração, claro, o nome dele é Yeshua. Christos, Mashiach, é o mesmo termo, um está em grego, outro está em hebraico. Um foi transliterado para o grego, Christos, Cristo, o outro transliterado do hebraico, Mashiach, Messias. É a mesma palavra. Yeshua, Jesus, é a mesma pessoa, só que é um nome hebraico, transliterado para o grego, Jesus. Jesus. É o mesmo nome, é a mesma pessoa.
Para que eu fiz isso? É um dos aspectos desse trabalho. Não é demonizar, não é condenar, não é julgar, não é marginalizar, nem rejeitar pessoas que não adotem uma nomenclatura hebraica. E daí se você chama Shaul de Paulo? E daí se você não fala Rabino Shaul, você fala Apóstolo Paulo? Tem algum problema nisso? A unção de Deus vai ser menor na sua vida por causa disso? Mas há pessoas que começam aprendendo conosco que passam a pregoar esse tipo de coisa. Como se aqui eu tivesse preocupado em doutrinar as pessoas a não falar em Jesus, falar em Yeshua. Porque cosmicamente, quando você pronuncia Jesus, tem entidades do mal que pairam sobre a sua cabeça. Você ativa, você invoca. Muitas vezes me falaram isso. Mateus, não fala Jesus não, porque você invoca um demônio do Deus cavalo, que é Jesus em hebraico é cavalo, aí o cara arruma uma confusão linguística e vai me falar que tem uma entidade que chama Deus cavalo, que eu invoco essa entidade quando eu falo Jesus. Não pode falar Jesus. É isso mesmo que é restauração, pessoal? Você alguma vez, nas mais de 1000 horas que nós temos disponíveis na internet gratuitamente, você já ouviu algum dos nossos líderes falar uma bobagem dessa? Você vai ouvir aí fora, muitos grupos que se mitiadim, que se fingem de judeus aí fora para você. Mas aqui não. Aqui não. Aqui vocês vão ver judeus reconhecidos pela comunidade de Israel, discípulos de Yeshua, 100% judeus, 100% discípulos de Yeshua, e que apregou uma visão bíblica e profética. Não apregou um judaísmo, porque o judaísmo, na minha opinião, hoje em dia também está falido. Se eu vou tirar você vou tirar você de Roma e levar você para um judaísmo falido? Também não adianta. Olha só. O que o gentio em Cristo compartilha com o judeu? A adoção. Amém, pessoal? Amém ou não amém? Você é filho de Abraão. Você é filho de Abraão. Tem uns perturbados aí que começam a dizer que quem não é judeu, que quer se aproximar a Deus, ele vira filho de Noé. Já viu um negócio desse? Binei Noah. Ah, você... Ó, judeu sou eu. Não é nada. Às vezes o outro é mais judeu que ele. Mas ele fala assim, ó, eu sou judeu, que eu visto de judeu. Você é filho de Noé, porque você não é judeu. Mas você pode estar conosco. Ó, você guarda as 7 leis noéticas e você pode estar você tem um lugar no mundo vindouro. Mas judeu sou eu. Você é filho de Noé. Que palhaçada é essa, pessoal? Então Isaías errou? Vocês são aproximados, Nilvim, vocês são unidos a Israel e são feitos filhos de Abraão mediante a fé. Gálatas capítulo 3. É filho. Em Cristo, em Yeshua, você compartilha a adoção. É filho de Abraão. O que mais? A Torá, as profecias, a adoção representa os maiores símbolos das alianças que Deus logrou a Israel. Alianças, né? Agora, quem não é judeu em Yeshua, é feito co-herdeiro com esses símbolos, com essas alianças. Essas alianças estão interligadas e não podem ser separadas. Você não pode falar, eu quero só Moisés, eu quero só Abraão, eu quero só a nova aliança. Elas estão interligadas e inseparáveis. As pessoas não têm problema, principalmente o meio cristão, em entender que você compartilha com os judeus da adoção e das profecias. O problema das pessoas é entenderem como eu compartilho com a Torá. Se a Torá também é compartilhada, como é que você que não é judeu faz uso dela? Da mesma forma que o judeu? Aí você cita lá o Números 15, uma lei haverá para ti, para o estrangeiro? Será? Será que é assim na prática? Só um detalhe. Tanto em Êxodo 12, quando essa expressão é repetida, uma só Torá haverá para ti e para o estrangeiro, quanto em Números 15,
o contexto é bem específico. Números 15, o capítulo inteiro fala sobre o quê? Sacrifícios, ofertas. Então lá está dizendo o seguinte: se o sujeito que não é judeu quiser oferecer oferta no tabernáculo ou no templo futuramente, ele tem que fazer com a mesma lei, da mesma forma que o judeu faz. O sistema sacrificial era único. É uma lei só em relação ao sistema sacrificial. A instrução é uma só. O gentio não vai lá, o estrangeiro não ia lá oferecer de uma forma diferente. Era a mesma lei. Tá? E Páscoa está falando o quê? Sobre a celebração de Pêssar. Então já é uma prova que até mesmo no contexto original, Deus está referindo-se ao sistema de oferendas e não a Torá como um todo. Olha só. Aí eu pergunto para você, será que a sua relação com a lei de Deus, com a Torá, resume-se na utilização de termos hebraicos? Ou na proibição de falar cristão, agora você fala messiânico, de falar Jesus, agora você fala Yeshua, de deixar de celebrar o Natal, eu não celebro mais Natal, agora eu sou messiânico. Será ainda que a sua aproximação à Torá resume-se numa externalidade, numa cópia de um judaísmo medieval ou contemporâneo? É assim que você tem mostrado a sua participação, o seu enxerto, a sua aproximação na Torá de Deus? É dessa forma. Para muitos, é dessa forma. Como se for aproximado à Torá, como se alguém fosse aproximado à lei de Deus, resumisse em começar a falar termos hebraico, em começar a adotar um estilo de vida ortodoxo, né? A começar a imitar judeus no seu comportamento, na sua vestimenta. Será que é assim mesmo, pessoal? Olha só. O estabelecimento do reino messiânico na terra, é o que nós todos lutamos e trabalhamos, não será alcançado apenas se você celebrar o Shabat na sua casa. Não será alcançado apenas por você frequentar uma sinagoga judaico-messiânica. Não será implantado se você começou a celebrar o Pêssar. O preparo do caminho do rei não se restringe a essas coisas. Não estou falando que não são, que essas coisas não fazem parte desse mover. Mas o mover não se restringe a essas coisas. Porque são coisas externas. São bonitas? São. São importantes? São. Mas são externas. São externas. Aquilo que vai revelar o mundo vindouro ao mundo, aquilo que vai mudar o mundo, não é o externo, é o interno. O mundo vai conhecer vocês pelo amor. Não é pelo Shabat, não é por Pêssar, é pelo amor. O que gera esse amor em nós? O externo é interessante, mas ele é externo. Se o externo não estiver acompanhando uma mudança interna, ele não vale de nada, é só ornamenta. Você põe num abajur e põe em você, é a mesma coisa. Vai impactar o mundo da mesma forma. Pessoal, o que motivou eu escolher essa palavra para dar para vocês aqui, que eu já dei essa palavra há alguns anos. Adaptada. Não essa especificamente, mas bem parecida. É a quantidade, às vezes, de questionamentos que a gente recebe de pessoas com um nível de intolerância, mas assim, nas alturas. A pessoa desenvolve, começa a estudar a Torá, né, começa a assistir uns rabinos aí na internet, tal. A pessoa começa a desenvolver um certo orgulho e começa a ser intolerante com o outro. Vocês têm que ver, às vezes que eu deixo escapar, às vezes vai um Jesus ali. Vocês têm que ver a quantidade de gente que escreve para mim depois. Teve um que escreveu uma vez, eu vi uma pregação sua que você usou um slide lá,
Mas é até bom, eu acho que você esqueceu, né? Você esqueceu, né? Eu estou te dando aí o crédito do esquecimento. Porque você sabe, né, que Jesus é o Deus pagão de Roma. Nós adoramos a Yeshua. Pessoas que começam a gerar problemas de relacionamento nas suas comunidades, intolerância, soberba, divisão, sectarismo. Aí eu penso, puxa vida, e as pessoas falam que é por causa da Torá. Ah não, agora eu estou estudando a Torá. Agora eu estou estudando a Torá. Agora eu estou entendendo, agora eu estou na restauração. E será que a restauração é isso? Será que o estudar a Torá é isso que estudar a Torá gera? É divisão, é perturbação, é orgulho, é intolerância. Será que é isso que a Torá tem gerado na sua vida? Na vida de muitos são. Na vida de muitos é isso que está gerando. Então você tem que ficar atento, pessoal. Tem que ficar atento. E ainda vem o agravante do nosso movimento ter também um trabalho com os descendentes judeus da Inquisição. Que são judeus que perderam a sua memória e que têm direito ao retorno. E esses têm direito a se identificarem como judeus. Se Deus prover ali algum tipo de prova, de retorno mais formal, né, propriamente dito, sem ser conversão. O negócio de conversão não existe, esquece isso. Judeu que é judeu não converte o judaísmo, esquece isso. Mas se a pessoa consegue um retorno com documentação, com a coisa apropriada, ela tem o direito de se identificar como judeu novamente. Então isso é muito complicado para a gente lidar. Porque tem gente que é doido para se transformar em judeu e usa essa carta da descendência, quando às vezes não tem. Não tem nada, mas quer usar a carta da descendência. Então calma, você tem que ir com calma. Olha só. Presta atenção aqui, ó. A Torá não é um conjunto de regras de pode e não pode. A essência da Torá, eu digo a você, qualquer rabino falará isso. A essência da Torá está na ética, na moral e no relacionamento com Deus e com o próximo. Isso é a Torá. Isso é a Torá. Gamaliel falou, resume a Torá para mim. Um gentil pediu para Gamaliel, resume a Torá para mim rapidamente. Né? Em hebraico você fala assim, fala a Torá toda para mim em um pé só. Rápido, né? Antes de você cair. O que Gamaliel falou? Aquilo que você não quer que façam com você, não façam com o outro. Faça com os outros, e Yeshua depois amplie isso aí, né? Trate, faça, fale, haja com os outros da forma como você quer que hajam, façam, trate você. Regra de ouro. Por que Yeshua, Gamaliel e outros rabinos cheios do Espírito de Deus falaram essas frases? Porque isso é o resumo da Torá. Ela se baseia na ética, na justiça, no amor ao próximo, na equidade. Olha, mas para muitos a Torá é um conjunto só de pode e não pode. Você sabia que não existe o verbo em hebraico proibir? Às vezes eu falo isso e as pessoas não entendem. Como assim uma língua não tem o verbo proibir? Proibir tem que existir. Não existe em hebraico. Ah, mas eu li lá uma plaquinha, quem foi comigo a Israel leu uma plaquinha lá, dentro do ônibus, com um cigarrinho riscado, escrito assim, Assur. É proibido, Mateus. Não, Assur não é proibir. Assur vem do verbo laassor. Laassor em hebraico é restringir, é o verbo que a gente usa para o arreio de cavalo, freio de cavalo. Laassor o cavalo, você restringe o cavalo. Esse é o verbo que é usado em hebraico para proibir. Não é proibir, é restringir. Paulo usa esse conceito quando ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo o que convém. Tem coisa que eu tenho que me restringir, não posso fazer o que me dá na cabeça. Então, às vezes, o pessoal fica nessa picuinha, pessoal, de tem que fazer assim, o seu talite tem que ser assim, né? Você tem que comer assim, assim, assado. As leis alimentares, por exemplo. Você sabia que as restrições alimentares
não se encaixam na Torá, na categoria de pecado. Não existe um pecado para quem come carne de porco. Não existe um pecado para quem come camarão. Não existe um pecado para quem come cobra. Não é pecado. Não encaixa na categoria de pecado. Encaixa-se na categoria de impureza. Você fica impuro. Uma pessoa que comia lá nos dias do tempo um suíno, um torresmo, ela não tinha que oferecer sacrifício de perdão de pecado não, no tempo não. Ela nem tinha que confessar para o sacerdote. Sabe o que ela tinha que fazer? Única coisa, deixar de ir um dia sem ir no templo. Ela está contaminada. Ela comeu aquilo, ela está contaminada para adorar. Ela está impura. O que a pessoa faria? Fica um dia ali, deixa aquilo tudo sair, e no outro dia você pode ir ao templo normalmente. Pesquisa na Torá. Então você fica perdendo a amizade, condenando o irmão, fazendo da vida das pessoas um inferno, por algo que nem pecado é considerado na Torá. Eu sei, eu estou sendo bem extremista. Não estou dando aqui, falando para você comer essas coisas. Eu acabei de dizer, elas tornam o homem impuro para adoração. A Bíblia que diz isso, não sou eu. Tocar num cadáver ou comer costelinha de porco, torna a pessoa impura para adorar. Está na Torá, não sou eu que escrevi isso. A pessoa ia ao templo. É uma impureza litúrgica. Além do que, esses animais que estão lá em Levítico 11 não foram feitos para serem comidos. Não é comida. Se você come uma coisa que não é comida, você vai se contaminar. Mas, pare de fazer isso o seu objetivo principal de vida. Pare de fazer isso motivo de você perder relacionamento com pessoas. Eu não como esses alimentos. Mas eu não vou demonizar uma pessoa que come. Eu vou testemunhar através do quê? Do meu exemplo. Um dia a pessoa vai me perguntar, mas eu notei que você não come isso, que você não come aquilo. Por quê? Aí eu vou explicar. Se ela entender, com revelação, entender o que está fazendo, ela também vai passar a guardar aquilo pelo meu exemplo. Agora eu virar e começar a condenar todo mundo, né? Deixa de ir no aniversário, porque lá está servindo carne de... Como é que é que eles servem lá? Esses salgadinho lá de porco, e aquilo encostou na mesa e contaminou a mesa encostou no chão, contaminou o chão, eu não posso pôr o pé ali. Não vai. Gente, eu recebo isso todo dia. Aí eu não como na casa da minha mãe não, porque minha mãe não guarda as leis alimentares. E mas é quando você vai lá, ela não cozinha uma comida que você pede? Cozinha, Mateus, mas a panela que ela usa é a panela que ela usou no dia anterior para fazer a comida que não é cachê. Então eu não posso comer nada que ela faça para mim. É nisso que a Torá se resume na sua vida, pessoal? E o que adianta? Vou mais além, hein? E o que adianta? Você restringindo a entrada de todo o alimento que a Torá fala para você não comer. Você restringe ao pé da letra. Mas o que sai de você é só podridão. Adianta alguma coisa isso? Não é o que está saindo da sua boca o que está te contaminando? Lembrou das palavras de Yeshua? O que estava contaminando aqueles fariseus não era o que estava entrando, era o que estava saindo. O que condena o homem é aquilo que sai, não é aquilo que entra. É claro que Yeshua não estava anulando as leis alimentares, nem eu. Eu estou trazendo a sua ênfase àquilo que é importante realmente para nós. Olha só, vamos aqui caminhando para o encerramento. Ó. Preste atenção. Este é o principal objetivo da Torá. Está aqui. Deuteronômio 30, verso 6.
Umal Adonai Elohecha et levavecha ve et lev zarcha le'ava et Adonai Elohecha bechol levavecha ubechol nafshecha le'eman chayecha. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para que ames ao Senhor o teu Deus de todo o coração, de toda a alma, para que você então viva. Os mandamentos, então, não têm por objetivo, os mandamentos, então, têm por objetivo o quê? Circuncidar o seu coração, o amor ao eterno e ao próximo, e não o contrário, ou seja, os mandamentos são o meio, e não o fim. Os mandamentos são o meio para que você possa amar mais a Deus, para que você possa amar mais ao próximo. É isso que é a Torá. Ela tem que te fazer uma pessoa melhor, uma pessoa mais agradável, uma pessoa mais sensível à necessidade do próximo, uma pessoa mais benevolente. Isso a Torá, isso a guarda dos mandamentos fazem em nós, da forma correta. Mitzvah, né, a palavra mandamento em hebraico vem da raiz tzivá, é conectar você a Deus. A Torá, olha só, a Torá é o mecanismo para levar as pessoas ao Messias. Yeshua fala isso. Moisés escreveu sobre mim. Os apóstolos falavam, achamos de quem Moisés e os profetas disseram. Então, a Torá leva as pessoas, não, peraí, Paulo falou isso? 1 Timóteo 3,16, a lei de Deus, as Sagradas Escrituras, pode tornar o homem sábio para a salvação através da fé em Yeshua. Está aqui, ó, apóstolo Paulo, a Torá conduz à salvação através de Yeshua, porque a Torá conduz a Yeshua. Mas muitos transformaram a Torá numa ferramenta que tem afastado as pessoas do Messias e do convívio com outros irmãos e irmãs. Se você começa a estudar a Torá e você começa a se afastar do Messias, você tem estudado a Torá da forma errada. Porque a Torá correta, que os profetas e o próprio Yeshua disse, a Torá correta, o estudo dela, aproxima as pessoas do Messias. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora, está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Ele compara trevas ao ódio, ao rancor. Eu nunca vi mais lugar com mais ódio, rancor, inimizade, do que nesses meios aí, que surgem. De pessoas que estão falando que estão guardando a Torá, que estão saindo de Roma, que estão saindo da Babilônia, que é isso, é aquilo. É só rancor, é só discórdia, é só contenda, é só briga, é só confusão, é só divisão. A palavra é clara. Quem odeia o irmão não está na luz. E quem está odiando não está sabendo para onde vai, porque essas trevas do rancor cegam a visão, a pessoa não sabe para onde está indo. Nós devemos parar de marginalizar e condenar nossos irmãos no Messias, porque nós temos impedido as pessoas de conhecerem a beleza da Torá, pela forma como nós temos mostrado a Torá para elas. Isso é fato, pessoal. Muitos estão impedindo pessoas de conhecerem a Cristo, a Yeshua, por causa da forma como tem apresentado a Torá ao mundo. Muitos têm impedido as pessoas de voltarem a Jerusalém por causa da forma como tem apregoado a Torá ao mundo. Que você chega para uma pessoa cheia do Espírito de Deus, você chega para uma pessoa cheia da unção de Deus, que não é judeu messiânico, que não tem uma sinagoga messiânica, é um servo de Deus, um pastor, um apóstolo, um evangelista, uma pessoa cheia do Espírito de Deus.
Você chega para uma pessoa dessa, pessoa séria, sóbria, inteligente, ungida. Você chega para uma pessoa dessa e fala assim, ó, pastor, para com esse negócio de falar Jesus. Você tem que falar Yeshua. E nem é Yeshua mais não, pastor, é Yahoshua. Que é uma partícula aí que entrou lá na Babilônia, no exílio, é uma partícula pagã, e papapá. Você fala isso para um cara sério, o cara vai pensar, o quê? É nisso que se baseia o seu retorno a Jerusalém? Vim aqui me proibir de falar Jesus? Vim aqui me proibir de comer A, B e C? Então as pessoas desprezam. E com razão. Eu também desprezaria. Porque não é essência. Não é legítimo. Aqui, ó. O que sai do coração, entra no coração. Quem é sério, sabe quando a coisa não é legítima. Quem tem discernimento, sabe quando uma coisa está errada. A pessoa pode não entender, mas ela sente que tem alguma coisa errada aqui. Ah, veio um cara aqui em casa, começou a pregar uns negócios. Eu vi que tinha uma coisa errada. Mandaram um vídeo para mim de um rabino na internet. Eu senti, Mateus, isso é uma coisa errada. Discernimento. O que sai do coração, atinge o coração. O que é gerado da alma, bate e para na alma. Gera na mente, para na mente. Olha, a Torá do Messias é a Torá dos apóstolos, é a Torá de Moisés e é a Torá dos profetas, que é a Torá do novo coração, a Torá do amor, da benevolência, da tolerância. Nós nunca tivemos nesta casa esse discurso. Nós estamos certos, todo o resto está errado. Nós sabemos o caminho da luz, todo o resto está nas trevas. Eu nunca tive esse discurso. Eu sei o mistério da Torá, você não sabe. Vem aqui aprender comigo. Eu nunca tive esse discurso. Até porque isso cheira gnosticismo. E ninguém aqui é agnóstico. Nós fazemos parte de um mesmo contingente. Com ministérios diferentes, mas servindo ao mesmo cabeça, servindo ao mesmo rei. E quando eu vejo um membro debilitado, eu sou afetado. Por isso que há essa importância do ensinante de Sião de ir até, de ajudar, de estender a mão, de ser tolerante. Olha, tem um judeu, discípulo de Yeshua, ele chamava Paul Philip Levertov. Ele é muito estudado hoje nos meios acadêmicos judaico-messiânicos. Ele é do século XIX, ele era um judeu ultra-ortodoxo, um racídico, e ele, nos seus trabalhos estudando, acho que foi no doutorado dele na Alemanha, ele era da Lituânia. Ele aceitou Yeshua, ele descobriu o Messias, ele entendeu o Novo Testamento, e ele se tornou um discípulo de Yeshua. Mas ele nunca deixou de ser esse judeu racídico. Então, ele era um cara que ultra-ortodoxo, no estilo de vida, na compreensão da Bíblia. Muitos falam que ele tinha muito misticismo, que ele era muito ligado à Cabala, ele estudava muito a Cabala, mas a Cabala dos dias do templo, não é nessa Cabala medieval aí, misticismo não. A Cabala dos dias do templo era algo ligado à Bíblia. Então, ele era um camarada que no seu livro, O Amor na Era Messiânica, diz o seguinte, ó, a Torá foi dada, olha só, hein, gente, um judeu ultra-ortodoxo, olha o que ele compreendeu em relação à Torá. A Torá foi dada por Moisés para estabelecer uma união entre Deus e Israel, como noivo e noiva, e não entre marido e mulher. Mas na era messiânica, a perfeita união, o casamento, será estabelecido. A revelação que Deus nos deu no Sinai manifestou apenas o aspecto exterior da vontade divina, que é bom,
Mas, nos dias do Messias, que é o dia que nós trabalhamos, a natureza interior de Deus será revelada e a sua luz permeará o homem. Olha isso, pessoal. O amor na era messiânica, Paul Philip Levertov. Eu vou ver se eu traduzo esse livro. É muito bom, muito interessante. Muito interessante. Qual é a Torá que nós queremos? A Torá do coração circuncidado ou a Torá do orgulho? A Torá da segregação? A Torá da soberba? A Torá que aproxima você a Deus e o seu ungido? Ou a Torá que infla o seu ego e despedaça a sua família? A Torá que nos torna pessoas melhores, que amam mais ao próximo? Ou a Torá que nos distancia de tudo e de todos? Qual é a Torá que você quer? Qualquer Torá que não nos faz amar mais ao Criador e ao próximo, não é a Torá da verdade. Ela não apenas não vai te beneficiar, mas ela vai te matar. Paulo fala a respeito, em 2 Coríntios 2, do bom perfume de Yeshua, né? É o aroma de Cristo. Aquele que guarda a Torá da forma certa, ele exala o perfume de Yeshua. Os rabinos falam que quando Yeshua vier, ele vai sentir o cheiro das suas ovelhas, ele vai reconhecer os seus filhos pelo cheiro, pelo aroma, entendeu? Essa é a boa fragrância que Paulo relata, é uma tradição rabínica. O Messias, quando você segue a Torá da forma correta, você é aproximado ao Messias e você tem o aroma de Yeshua. Só que Paulo fala o quê? Que há uns que têm um aroma para a vida e outros desenvolvem um cheiro de morte. A mesma Torá pode guiar uns à vida, mas pode guiar outros à morte. Se a pessoa se apega só ao aspecto exterior, só à religiosidade, só ao legalismo, e não trabalha na mudança interior, vai desenvolver um aroma de morte. E onde você chega, você sente o cheiro da morte. Cheiro de putrefação. É forte. Você quer ficar longe. Então, quando eu vejo esses vídeos, discursos, WhatsApp, cheiro de morte, eu quero ficar longe dessas coisas, gente. Você tem que ficar longe dessas coisas. Exalou cheiro de morte, sai fora. Sai fora. Ah, mas ele está ensinando a Torá. Mas é a Torá da morte. Não é a Torá da vida. Não é a Torá que circuncida o coração e aproxima a gente a Deus através de Yeshua. Não é a Torá que aproxima você de Cristo, é a Torá que separa você de Yeshua. Olha, eu faço um apelo para você. Vamos dizer não a essa Torá da discórdia. Precisamos da Torá da circuncisão do coração, da Torá do amor, da Torá dos apóstolos. Olha aqui, gente, eu vou ler esse texto para você como encerramento aqui do nosso estudo. Romanos 14, preste atenção. Acolhei, você que está na visão desta oração, você que ainda está inserido numa igreja, numa comunidade, e ouça. Acolhei ao que é débil. O que é o débil? É o fraco. Acolhe o que é fraco. Não para ficar discutindo opinião. Um faz diferença entre dia e dia. O outro, débil, fraco, ele julga igual todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, faz para Deus. E quem come, separa a comida, para Deus faz essa separação. Porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come. E dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o eterno, vivemos. E se morremos, para o eterno morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos de Deus. Foi precisamente para esse fim que o Messias morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, que julgas o teu irmão, e tu que desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Preocupe-se com você.
Preocupe-se com o seu interior. Preocupe-se com o que está sendo gerado dentro de você. Pare de marginalizar aquele que é débil. Ô meu irmão, uma pessoa que não entende a beleza do Shabá é débil. Uma pessoa que acha que pode comer tudo é uma pessoa débil na fé. Existem pessoas débeis na fé, é o que mais existe. Mas só pelo fato dele ser débil, dele ser fraco, dele ainda não entender, você não pode desprezá-lo. Você não pode, palavra de Paulo, julgá-lo, condená-lo. Não faça isso. O mandamento é: acolha-o. Acolha. Acolha sem julgar. Relacione-se sem se achar melhor. E ele falou aqui, hein? Nós vamos prestar contas dos nossos atos, das nossas atitudes diante de Deus. Tem muita gente aí que não deixa 1 grama de carne de porco entrar na boca, mas que está já condenado ao fogo do inferno. E tem gente que não entendeu lei alimentar nenhuma, que acha que pode comer de tudo e que tem diante de Deus obra de justiça para mostrar. Tem. A admoestação de Paulo é exatamente com relação a isso. Cuidado. Não é a guarda da Torá que te eleva, é o seu interior que faz você ser elevado diante de Deus. Olha, então vamos lá encerrar. Essa é a Torá de Yeshua, essa é a Torá dos apóstolos, essa é a Torá que a gente apregou aqui, que é a Torá do amor, que é a Torá da circuncisão do coração. É esta Torá que nós apregoamos aqui, a Torá de Yeshua, de Moisés, de Isaías. Essa Torá verdadeira aproxima a nossa vida a Deus e faz com que nós nos aproximemos também ao próximo. Assim, a gente vai poder alcançar mais e mais pessoas para a comunidade dos santos, através do quê? Do aroma, da boa fragrância, que nós temos que ter, se cremos verdadeiramente e andamos os mandamentos do Messias. Restauração já, em nome de Yeshua. Amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.